Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Severa, o musical. O maior espetáculo de Filipe Laféria. Emocionante, mágico, poderoso. Severa, o musical. No Teatro Politeama. É uma figura mítica que está na memória coletiva dos portugueses. Já foi uma pintura, um filme, um fado, também um musical. E agora, pela mão de Filipe Laféria, no Teatro Politeama em Lisboa, Severa, o musical, volta a fazer reviver esta personagem. E para nos falarem dela e não só, tenho hoje o grande prazer de ter aqui na RDP Internacional o Carlos Quintas, a Anabela e a Filipa Cardoso. Muito bem-vindos aos três. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi imposto. Vocês querem ir lá da Anabela, não é? Então, a falta de melhor. Mais valia estar calada. Começa bem. Minha querida, quem foi a Severa? Aliás, para vocês estão as duas coisas. Vocês são duas Severas. Sim, a Severa foi a grande criadora do fado. Julgamos que foi a primeira mulher a aparecer a cantar o fado, não é? E o que é que existia antes da Severa? Pois, o que é que existia? Não sei exatamente, antes mas... da Severa existiam os ritmos que vieram do Brasil, da África, não era? Mas derivou para o Brasil, o Lundum, que era brasileiro, o fado batido, que já se dançava no Brasil nome? Também, chamava-se fado batido ao princípio. O fado antigamente, nesse tempo, aliás, quando surgiu, não era exatamente o fado que nós conhecemos hoje. O fado foi evoluindo, começou por uma dança brasileira, depois misturou-se com o tal Lundum. E o chorinho, não é? E o chorinho, e mais aquela música popular portuguesa, folclórica portuguesa, que os marinheiros levavam até ao Brasil, e tudo isso misturou. E um bocadinho com o cigano, não é? Com o flamenco. Também. Isto deu aqui uma grande portanto, misturada. Houve uma grande mistura. E somos como nós, portugueses? Exatamente. Tanto que o fado, quando começa em Lisboa, não se pode chamar fado, era o fado batido. Eles chamavam fado batido porque era mais dançado do que cantado. Entretanto, houve um maluco de um poeta qualquer que estava no Brasil e lembrou-se juntar umas letrinhas e umas frases a essas danças e a essa música. E a coisa evoluiu e chegámos ao fado que hoje temos. Há um fado recente que diz: o fado também se canta, porque é que não se pode dançar? Portanto, no fundo é regressar às origens. Exatamente. Oh, Rua do Capelão, chuncada de rosmaninho, se o meu amor vier cedinho, eu beijo as pedras do chão que ele pisar no caminho. Se o meu amor vier cedinho, eu beijo as pedras do chão que ele pisar no caminho. Tenho destino marcado desde a hora em que te vi. Oh, meu cigano adorando, viver abraçado ao fado, morrer abraçada a ti. Oh, meu cigano adorando, viver abraçado ao fado, morrer abraçado a ti.
É regressar ao fado batido. Aliás, À origem. É verdade ou não que começou com acompanhamento de piano? Parece que sim, também nos salões Sim, ou foi transportado, não é? Eu acho que Para os ninguém salões da sabe ao nobreza. certo. Mas Pois. não. Acho que ninguém era sabe ao mais... certo. Filipe, diz de tua justiça. Eu acho que o grande mistério do fado é não se saber exatamente e precisamente a sua verdadeira origem. Há quem tenha esta tese, que vem do Brasil, há quem diga que vem da África, há quem diga que é dos árabes. Não, nunca. Está provado que não. Mas pronto, eu falo isto Norte da África, porque não é? há Que muito. é- Porque Eu sou há muito- algarvio, sei aquilo. Eu sei, mas há debates. Sim, eu sei. Há muitos debates sobre isto e deve haver uma origem e seguramente que tem que vir de algum lado e que não nasceu cá, tem que ter vindo de outros sítios. Mas o fado que se Talvez canta... instrumentalmente, sim. Sim, A guitarra tenha tido influências de sons africanos. Isso é o que dizem os puristas? Sim. Aliás, eu ensinei uma peça musical há tempos que se chamava precisamente O Mistério do Fado. E falava-se muito das origens do E a fado. que conclusão é que chegaste? Cheguei à conclusão, esta mesma conclusão, que todos nós chegamos e que o Filipe chegou e que os escritores chegaram, os historiadores, que partiu exatamente desses cânticos e dessas danças que vieram dos negros Dos da escravos, África, através do Brasil, depois vieram para cá como escravos e foram-se misturando com aquilo que nós já tínhamos e deu o fado, deu origem ao fado. E deu nisto. E deu nisto. Então, a Severa marcou a diferença de que forma? Nós não sabemos ao certo. Mas isto é romanceado. Ela existiu. sim. Ela existiu. Sim. O Conto de Vimioso também existiu. Sim. Malhou-a, pintou-a. Exatamente. Só que... Não. Malhou, pintou a Adelaide da Facada. Pois. Ai, Pois é, toda a gente. Não é Severa. Aquele Imagina. famoso quadro não é Severa. Então Não. vamos desfazer o mito. Olha, muito obrigado por desfazer. Aliás, a Severa era uma mulher feíssima, segundo dizem. Ao contrário de nós. Ao contrário destas duas princesas que Mas aqui alguém estão. tem a mais pequena dúvida, Anabela? Porque o gosto masculino Era quanto diferente, às não é? mulheres tem evoluído, não sei se evoluiu, mas enfim. Se calhar era menos refinado. Era menos refinado. Para nós, Pois. que estamos no século XXI, Estavam delas anafadinhas. no princípio do século XIX, era o ideal seria mais anafadinho, como disse a Aham, Anabela. redondinhas. Mais redondinho, mais gordinha. Se era feia, se era bonita, não interessava porque a cara não Gordura me passa aqui. É formosura. Passa, exatamente. Exatamente. Vendo aí? Acho que ela até tinha um sinal na cara com um cabelão enorme. Nós somos fit. Era uma mulher assim um bocado estranha. E a verdade é esta: era uma martiriz, uma prostituta, não é? Portanto, com todas as qualidades que uma senhora dessas pode ter. Mas devia de facto ter uma voz fantástica e cantava e E dançava depois, ao fado e de depois forma dançava, e a dança sempre foi uma coisa que atraiu sensual, não é? E a que atraía os sensualidade homens. e atraiu os homens, é evidente. Filipe, voltemos ao Malhoa. Quem é a senhora da facada? A Adelaide da Facada era exatamente uma prostituta que vivia na moraria. Estamos a E falar em século XIX. sim. Houve uma grande procura desse tal pintor. Isto relatam os escritores da altura. Andaram pelo bairro Alto, andaram por toda a Lisboa, até que foram parar à moraria e encontraram essa tal Adelaide da Facada, que está na nossa peça, que é a Paula Riba. Não, a Catarina. Tem exatamente esse personagem. E então encontraram essa mulher, e lá está, robusta, fofinha, e pintaram o quadro que hoje tanto se fala e tanto se vê, e que reporta um bocadinho à imagem da Severa, porque era a imagem de todas elas, Da época. era como elas se vestiam. tabernas. Mas Da da Severa época. propriamente dita, há alguma imagem? Há uma gravura, na primeira Severa que eu fiz, havia uma gravura dela onde se vê precisamente o perfil dela, mas é uma coisa feita ou a carvão ou a lápis, já não tenho bem Mas é ideia. verídica, não é, Carlos? Mas é verídica.
e onde ela realmente se vê que não é uma mulher bonita, que é uma mulher robusta, E gordinha, até parece mais velha. e com o Bem sinal mais na velha. cara, Todas 40 e muitos anos. Todas Sim. pareciam. Todas Nessa pareciam. época, 26 anos. uma pessoa com 30 anos era um velho. Era. Era um velho. Até, Aliás, até os homens. Há uma coisa muito engraçada. Recentemente, a propósito de qualquer coisa, na internet surgiu uma página de um jornal de 1904 e que na primeira página dizia, e depois sublinhado, uma notícia qualquer, uma velhinha de 42 anos. Ai, uma Uma velhinha. velhinha, uma Exatamente, velhinha de exatamente. 42 anos. Porque as pessoas Ai, morreram. Anabela, estás quase. As pessoas Ah, morriam não, eu muito já cedo. estou velhíssima. Já Já está. vou para os 43, Uau. portanto já estou. Olha, eu já morri. Não, as pessoas nessa altura tinham Eu sou uma vida velhinha. muito. Morriam 42 A anos. percepção, de facto, é fatal. Mas evoluiu muito, não é? Neste momento. Graças a Deus, até a esperança de vida, Sim, não por é? isso mesmo, neste não é? momento As pessoas têm outro a esperança de aspecto. vida está nos 80 e tal anos. E o Para- que é, o para que é mal da muito segurança bom. social. Para mal da segurança. Exato. Mas há Para o nosso pessoas mal. com 80 e tal anos que estão super muito bem. bem, fisicamente, psicologicamente, mentalmente. Desde que realmente não haja nenhuma doença Sim. Sim, a chatear. claro, claro. Sim, Cada caso é um caso. É. sim. Mas há relatos de quem conviveu com a Severa, e se não conviveu, esteve muito próxima dela. Segundo o Bolhão Pato, teve em casa onde a Severa vivia, e relatou mais ou menos a figura, a silhueta, de como ela se portava. E segundo ele diz, ela era uma prostituta, obviamente, mas não era de toda uma mulher vulgar. Não era Então, quais eram as características dela que justamente sobressaíam nessa altura? Faz muito pouca referência a isso. Ele diz que ela não era uma mulher vulgar, era uma mulher altiva, e a sua postura era muito imponente. Era uma mulher graciosa, e com um grande coração. E à qual ninguém ficava indiferente, portanto. Não é à toa que um nobre Eu se acho que apaixona por ela. Isso está bem representado na peça Na que nós peça. estamos Com a fazer. certeza. Portanto, ela seduziu pessoas, eventualmente, da sua classe social, portanto, uma classe social baixa, mas também os nobres da A altura. nobreza, Nobres. sim. E os Exatamente. endinheirados. Porque ela tinha esse poder de se adaptar precisamente às várias classes sociais. Tanto que A chamada ia a todas, não é? Exatamente. E a todas as classes. Exatamente, ela era uma mulher muito esperta, uma mulher muito inteligente, que utilizava todos os subterfúgios para conquistar os homens que ela queria. Isso está patenteado na. Ela morreu com quantos anos? 26. Com 26 anos. 26 anos. Devido a uma doença. Sim. Tuberculose, claro. Era Que uma era a coisa. doença da altura. Era fatal. Agora é o câncer, naquela altura era a tuberculose. Não se chamava isso, chamava-se outra coisa qualquer. Claro. Exato. Mas isso está muito bem descrito pelo Filipe na sua encenação, e a Severa, eu acredito que tivesse aquele temperamento tanto amoroso como avassalador, como sensual, como Mas uma divertida mulher ao mesmo tempo. divertida, e uma mulher que era capaz de fazer frente a homens, Muito corajosa. corajosa, a defender os seus ideais, porque ela tinha ideais. Os ideais políticos? E humanistas naquela altura também, não, não é? seria, Um bocadinho. não se chamaria isso, mas ao fim e ao cabo vem a dar nisso políticos. O que é que ela queria? O que é que ela queria mudar? Ela Por exemplo, defendia-os. defendia O seu povo. Os a mais liberalização desfavorecidos. da escravidão, quer dizer, da escravatura em Portugal, a abolição, subscrevia isso tudo, quer dizer, a humanidade. No fundo era uma Humana, mulher extremamente humana, com um coração gigante, Então que ela- ajudava ela- os mais pobres. Ela os- teve, Anabela, ela teve uma carreira de quantos anos? Sei lá, mas eu acho Muito que nós, poucos. Ela começou nós muito retratamos um pequenina. bocadinho o último ano da vida dela, Ela mais começou ou muito menos. pequenina, Não é? hoje fala-se em pedofilia, mas naquela altura pedofilia era uma palavra que nem As existia. mulheres casavam com 15 anos. 15 anos, esta deve ter ido As para a minhas avós rua. casaram com 16. Esta deve Estamos ter a ido- falar no princípio do século XX. Esta deve ter ido para a rua com 10 anos. Sim, sim. Para aí. É incrível, Portanto, não é? Ainda foram muitos anos e era isso que Mas os que matava casamentos, as pessoas. os casamentos de Também. raparigas muito jovens com homens Também. muito mais velhos eram E- socialmente aceitos. E entre a aristocracia, inclusive, não é? As princesas casavam todas com 6 anos e depois logo se via.
Quer Eram dizer, casamentos prometidas. arranjados. Prometidas, sim. Casamentos por conveniência mesmo. Exatamente. E então, nesse caso, então, é o último, basicamente, o último ano de vida entre os 25 e os 26 que é retratado. É, Sim. exatamente, o último ano dela, praticamente. De que forma? Então, nós conseguimos perceber o amor que começa um bocadinho com o amor entre ela e o Marialva, não é? O Conde Vimioso. E, Por quem ela se apaixonou e exatamente, um vice-versa? bocadinho ali as várias fases, porque ela passa com ele, que chegam a viver juntos, não é? Portanto, ela fica por conta do Conde Marialva e depois vai até ao final, portanto, até ao final da vida dela, não é? Ela não fica por conta de Marialva. Quer dizer, entende-se que Aliás, ela alguns dias deve ter lá passado. Ela não quis ficar por conta Pois de Marialva. não, pois Marialva não, mas ainda- queria pôr por conta. Temos aqui uma Mas divergência. ela era de tal maneira, ela tinha um feitio de tal maneira que não admitia que nenhum homem sustentasse. Sim, mas ainda dá a ideia que Sim, ainda claro, passou lá uns evidente, dias, vá. Era tudo por amor. Agora, a peça está muito bem escrita pelo Filipe, reescrita pelo Filipe E com Laféria, músicas originais. e com músicas originais. Isso é que é Sim. importante. Sim, tirando duas Sim, que tinham que se pôr, é a evidente Rua que do é a Rua Capelão do Capelão e a que o Timpanas canta. Sim. Tímpanos Bolheiro Sim. E, e Zazi Bota Alta. Exatamente. A reinar com toda a malta. É o rei das traquitanas, o Timpanas. O Pinóia da Boleia. Continuem. De chapéu, Ai, eu isso já não Chapéu à de sei. chapéu à Patuleia. patuleia. Também não sei a letra toda. De chapéu. Ok. Está bem. Sabes quem cantava isso na Severa? Sei. Silvestre Alegrim. Sim. Não, no filme. Sim, No filme. sim. Primeiro filme sonoro Sim, português. Exatamente. Mas o que eu ia dizer, e acho interessante, é que o Filipe evidenciou as guerras liberais, na altura, que é uma guerra civil. Estamos a que falar é uma concretamente coisa- em que ano? Do século XIX, 1840. 1800? 46? Sim, por aí. Por aí, 1840 e tal. Meados do século XIX. Exatamente. Entre Dom Pedro e Dom Miguel, que eram os dois irmãos, um tinha vindo do Brasil, mas como era imperador do Brasil já não podia ser rei de Portugal, e aí começou o povo, por um lado, a apoiar o Dom Miguel, o povo a apoiar o Dom Pedro, e aquilo deu uma guerra civil que pouca gente sabe que existiu no nosso país. Porque Acho que nós foi temos das mais história- sangrentas, não das foi? mais sangrentas, que nós não temos muito a tradição de guerras civis, quer dizer, não temos. Até a Revolução dos Cravos foram com cravos, flores. não é? E com beijinhos. Mas morreram pessoas. Sim, Claro. sim. Pelo menos não se fala. Fala-se pouco. Neste último 25 de Abril, por acaso, Porque também não se querem manchar os cravos. falou-se um bocadinho dos 4 Foi. alvos mortais na. Já era a altura, ali já na passou Pisa, tempo suficiente para se falar do assunto, não é? que era um bocadinho tabu. Creio eu. Aliás, a história é toda assim. Nós só sabemos dos factos mais estranhos e mais desagradáveis passados muitos anos. Aqueles que não encaixam na história na altura. Na história romântica daquilo que nós somos, não é? Somos uns românticos, ao fim e ao cabo. De maneira que não gostamos de estragar as histórias, de encantar. Esta Severa é mesmo uma figura romanceada, é uma figura mítica, como eu dizia no princípio, que está. Nós, no fundo, conhecemos a Severa, julgamos que conhecemos a Severa. Mas conhece-se pouco. Conhece muito pouco. O que é que se conhece? Há poucos factos. Anabela e sobre a Filipe, vida o que é que dela. se conhece da Severa e que vocês pretendem que se conheça melhor? O que é que se conhece? Da Severa? Ou o que é que vocês acham que os portugueses, de uma maneira geral, acham da Severa? Acham que a Severa foi? Eu acho que o mais importante é conhecer a personalidade dela, aquilo que ela realmente significou para o povo, porque de facto foi o povo e as pessoas que a conheceram que a enalteceram e que a reconheceram, sobretudo. E sei lá, sobretudo isso, sobretudo essa parte humana, e era uma mulher de facto com uma personalidade muito forte e que não era comum naquela altura haver uma mulher que tinha, como é que se diz, que desafiava os homens, não é? Que tinha mesmo, era faca na liga, tinha uma coragem e um ímpeto. E isso trazia consequências? Sim, foi várias vezes presa. Ah, bom? E portanto, mas ela ela não se inibia de. Não amochava. Não amochava, precisamente.
Eu acho que naquela época as mulheres eram um bocado assim, por o espaço e o tempo, tudo aquilo que se vivia naquela época, havia muitas mulheres valentes e corajosas e que se impunham. Obviamente que nós estamos a falar de uma Severa que o Filipe escreveu e que não se inibe nada de pegar numa navalha e mandar-se a 3 ou 4 ciganos. Ora, a força de um homem fica muito aquém da força de uma mulher, não é? Isto é um bocado romanceado. Eu acho que aquilo que fica e que traz até aos dias de hoje a Severa é o canto. Sim, também. É ela cantar, ser a primeira mulher a cantar o fado, ser a primeira mulher a pegar numa guitarra que, segundo se consta, aprendeu com um músico que era cliente da mãe, porque acho que a mãe dela também era prostituta. Era a Cesária, não era? Chamavam-lhe a Barbuda. Sim. A Cesária Cigana era a mãe dela. Isto estamos a falar segundo se consta, não é? Mas acho que o grande legado que a Severa deixa é exatamente o fado, não é? E que fados é que ela deixou? Há algum tema que tenha sobrevivido à poeira dos tempos? Eu acho que não, eu acho que depois é que se começa a escrever fados sobre a Severa. O que é que ela cantava na altura? Pois, Alguma busca? Devia cantar aquilo que o Carlos estava a dizer há bocado, bater o fado. São as tais quadras populares, devia ser nesse sentido, não é? Eu acho que há algum registro ou outro que ela poderá ter escrito, ter composto, ter... Não há memória, não. Ela própria, não? Ela própria, eu por acaso li num livro isso, mas quer dizer... Não há documentos, não há nada disso sobre ela. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu acho que o grande valor, eu acho que o grande sucesso desta peça, as minhas colegas que me perdoem, mas não estou de forma nenhuma a menosprezá-las, que são maravilhosas, severas, eu acho que é o ambiente que o Filipe criou daquela época, da miséria, porque foi o pior período da história de Portugal. Foi um período em que as pessoas não tinham de comer, não tinham que vestir, não tinham onde viver, tínhamos saído de um terremoto terrível. Lisboa estava em reconstrução, em pouca reconstrução ainda. Estamos até a falar em menos de 100 anos depois do terremoto. Até os próprios nobres nada tinham quase. Eram quase miseráveis também. Os sinos. Exatamente, como ela disse. Portanto, foi uma época em que o Filipe conseguiu apanhar, conseguiu que as pessoas vissem a miséria em que Portugal viveu naquela época. E depois, claro, a única coisa que tinham era isto. Eram as tabernas, era o fado, era a Severa, neste caso, e era aí que eles iam buscar um pouco de alegria, um pouco de fuga a toda aquela de satisfação de vida. Era um escapismo. Sim, exatamente, era um escape. Como mais tarde aconteceu com o cinema. Era o vinho, era o sexo, era os amores, o grande romantismo, onde aparece o Almeida Garrett, que é a figura que eu faço. E conta a história. Então conta. Eu sou o narrador da peça, narrador. digamos. Pronto. Mas ele conheceu Severa? Não sei. Não sei se conheceu a Severa. É mais um mistério. É possível que tenha ido lá à moraria dar uma voltinha, encapuçado, claro, com o seu manto e o seu chapéuzinho escondido, mas esta peça originalmente é do Júlio Dantas. Portanto, que a Amália representou. E a que eu fiz, a primeira, também era baseada com a Helena Coelho, que era baseada também no romance do Júlio Dantas. O Filipe quis lhe dar uma certa volta e então o que é que ele pensou? E muito bem, acho eu, pôr o Almeida Garrett, que é da época, que é um nobre da época e escritor e fundador do Teatro Nacional e tudo isso, portanto, tem ligação ao teatro, tem ligação à poesia, tem ligação aos interesses políticos também, e fazer dele um autor hipotético, aquela Severa, talvez, que o Almeida Garrett gostaria de ter escrito. E isso tem muita graça e achei muita piada. Isso é o original do Filipe. Exatamente.
Só que Baseado bem. é como se fosse o Almeida Garrett a escrever. De que forma é que tu te revês na figura do Almeida Garrett? Ou vamos encontrar um Almeida Garrett muito diferente daquilo que nós damos na escola? por Não, exemplo? não é muito diferente. É um político Com certo humor. que esteve até exilado, por isso mesmo. É um bom vivan, é um homem da sua época, é um aristocrata que, para além de escrever, é também um humanista. E pronto, e tem certa piada, é jocoso naquilo que diz, talvez um pouco dúbio na sua posição política, enfim, ele goza um pouco toda a situação da Severa, do Marialva, das guerras, portanto ele está ali para contrapor exatamente aquele romantismo todo e para não deixar cair, não nos deixar cair em tentação. E livrai-nos do mal também. Exatamente. Portanto, da peça se tornar uma coisa muito chata e muito aborrecida. Coisa que não é. Coisa que não é. Portanto, tinha que haver esse contraponto também. O Marialvismo nasceu com Marialva? Com este Marialva ou não? Não, o Marialvismo já existia. O Marialva é um símbolo. Todos eles eram... Todos os cavaleiros naquela altura eram Marialvas. O Marialva depois, essa palavra tornou-se uma palavra um pouco... Enfim, como é que é dizer... menos fidedigna à sua origem. Exatamente. Marialva era touros, era aristocracia, eram campinos. E neste momento, chamar Marialva a um homem é chamá-lo capetino, é chamá-lo machista, é chamar todos os nomes que nós nos lembrarmos nesse aspecto. E depois lá vem o Gonçalo da Câmara Pereira. Pronto. Cada vez que há um debate sobre marialvismo, lá vem ele. Cantar Marialva. É verdade, Anabela. É. Vais ver, a próxima vez vais estar atenta. Ah, é? Pronto. Não é? Pois. É, certeza. Mas ias a contar. Não, pronto, o meu papel é esse e agarrei-o, porque gostei imenso dele e gostei imenso da ideia, principalmente. As meninas estão aqui a fazer as duas severas, vocês alternam? Somos alternadeiras, é verdade. Um dia uma, outro dia outra. Mas não temos dias fixos, pronto. É isso, quando as pessoas vão ao se Politeama, quiserem saber, têm que perguntar. Para já, porque não há de facto dias fixos. E isso está explícito cá fora na bilheteira, por exemplo? Não. Porque... Hoje a Severa é interpretada não. Mas se calhar até deveria estar, é uma informação importante. Se calhar o clube de fãs da Filipe é um, Sim. o clube de fãs da Anabela é outro. Pois, mas tem as pessoas têm que se habituar. As pessoas têm que se habituar a uma coisa. Vão ver o coletivo? Vão ver uma peça de teatro, um espetáculo, e não vão ver este ou aquele como antigamente. Se ia ver Ivone Silva, se ia ver o Camilo de Oliveira, se ia ver... Enfim, todos esses. Neste momento, o teatro está de tal forma que as peças é que valem por si. Os autores, o enredo. Portanto, quando vão ver a Severa, vão ver a Severa. Ainda mais um musical, tem vão ver tantas pessoas tão importantes porque para... há muito mais. Aliás, eu acho que todos nós, desde as Severas, ou Almeida Garrett, ou Timpanas, sei lá, ou Majorona, a Tia Macheta, cada figura tem o seu grande momento. Sim. Nesta peça. Portanto, até os bailarinos. Os bailarinos são a peça fundamental deste espetáculo. O ensemble toda é extraordinário. A crítica diz exatamente isso. Sim. Os bailarinos são fundamentais. São. Cantam, representam, dançam. O Filipe tentou fazer notá-los em palco. Eles tanto são águias, autênticas águias em guerra, como passam a ser colibris. É delicioso ver aqueles bailarinos em cena. E como nós somos obrigados a segui-los. Sim. Porque nós também nos tornamos bailarinos. De certa forma, não é? De certa forma é um prazer trabalhar com eles. Eu devo dizer que esta peça, para além de ter um elenco extraordinário, uma equipa fantástica. Quantos é que são no total? Em palco somos cerca de 30. Entre atores, bailarinos, e depois há toda uma equipa técnica, não é? Que devem ser mais uns 10 por aí.
Portanto, é Mas muita esses, gente. Mas esses são os invisíveis, infelizmente. São, mas, pois, mas São tão, muito visíveis Pesam em mais. cena. mas tão Pesam mais. O importantes. resultado do seu trabalho. Claro que sim. Exatamente. E de facto é uma equipa na qual todos nós nos sentimos muito seguros Nós e sem que eles também acreditamos não, muito não nele. conseguimos representar. Nem não é? pensar, nem Sem pensar. luz, sem som e sem, Mas e sem adereços. Isso, olha, verdade. E sem voz? Como é que a gente representa sem voz? Ui, difícil. Quando, por exemplo, temos uma faringite, por já, exemplo... já me aconteceu. Também Já me a mim, aconteceu a todos nós, creio. estar afónica. Mas vem lá qualquer coisa do alto que nos ajuda. Não temos de facto a voz tão límpida nesse dia, porque não há milagres, mas E a ciência eu acho evoluiu que muito nesse sim, aspecto. e o som também nos ajuda muito, não é? Claro. Também são muito nossos amigos e estão lá para nos apoiar, mas depois eu acho que o mais importante é de facto nós estarmos lá de corpo e alma e darmos toda a emoção possível, porque pode não estar numa voz tão extraordinária, mas se estivermos com a intenção lá toda, focados e com emoção, o público vai emocionar-se, e é isso que para mim é extraordinário. Cada vez que convido os meus amigos, as pessoas saem de lá, dizem, pá, eu emocionei-me tanto, eu chorei, eu gostei tanto, eu diverti-me, Vocês que espetáculo vocês maravilhoso. Eu já cheguei a ouvir também pessoas ouvimos. Até no outro dia foram os espanhóis. E não porque estava constipado, era mesmo de emoção. Não, eu ouvi público. Pois Das não. primeiras filas. Não porque estava Aham. constipado, mas porque realmente se emocionou muito Sim. com a história. Nós mesmos nos emocionamos em diversos momentos da peça. Mesmo que repitam esses momentos em tempos Já alternados. fizemos 2 meses de representações e há sempre aqueles momentos em que a pessoa não controla, tal é a introspeção daquilo que se está a fazer, que a pessoa emociona-se, que cai a lágrima, que chega a arrepiar ver o colega contracenar, o olho no olho. A contracena é muito importante, é das coisas mais importantes que existe, é olhar para um colega e perceber que ele está na tua onda, Exatamente. que está ali contigo, Fantástico. que não é o Albuquerque, não é o teatro é Quintas, isso mesmo. não é a Anabela, não é o personagem, é o Custódia, é o Garrete, é a Onofriana, não é exatamente a pessoa que está ali. Pois, essa é a magia do teatro. Isso é o clímax. E é muito, 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 muito bom. E depois Muito a bom. música, tem músicas lindas de morrer, com poemas extraordinários. O papel dos criadores, do Miguel Amorim, Jorge Fernando. o Filipe escreveu coisas absolutamente O maravilhosas. Filipe escreve e compõe, ou só escreveu? Também Também compôs compõe, para esta também Eu para acho, esta eu acho que as peça. pessoas não perceberam bem até que ponto é que o Filipe Laféria é um grande artista. Pois. Eu acho que já está provado em Portugal. E eu por acho isso que ele Não, tem... porque se fala muito da encenação dele, Sim, mas sim, esquecem-se as músicas, esquecem-se as letras. Noite, noite sem fim, fica dentro de mim. E se há luar, e se as estrelas quiserem cantar, e o sonho for realidade, nesta noite de amor. Nesta noite de amor nasceu a saudade. Noite do meu desejo, guarda sombras e beijos, e sem falar ouviremos guitarras trinar, a madrugada se abrir. A madrugada se abrir, Para ti vou cantar, para ti vou cantar, e em ti descobrir a luz da noite, noite sem fim,
E se há luar, e se as estrelas quiserem cantar, e o sonho for realidade, nesta noite de amor, nesta noite de amor, nasceu a saudade. E nas luzes, é ele que também participa no desenho de luzes, tudo. Ele está em todas as frentes. Neste momento, o Filipe interfere em tudo o que... Está nas frentes de João- batalha. nas frentes O todas. João Fontes, que é o... Claro, e obviamente O O brilhante João Fontes. O brilhante João Fontes fez um trabalho maravilhoso neste espetáculo. E a nível de som, Sim. também é o som, é a música. As pessoas não esperam ver o espetáculo que estão a ver. Pois não. Ninguém. Ninguém vai. Eu já ouvi ninguém várias está à até vezes espera. dizerem até que é o hoje, melhor espetáculo do Filipe. Já ouvi também. Também. Superando muitas o vezes. Amália e o Passa por mim no Sim, Rio. sim. My Fair Ladies e música de É coração, e essas coisas absolutamente todas. arrebatador. E imperdível. Portanto, quem nos está a ouvir, E a ver, convidamo-los a virem a Lisboa quando vierem de férias. Quem está aí por fora, nos Mas diversos marquem o bilhete. cantinhos do mundo, Marquem bilhetes. Marquem com Porque está antecedência. muito difícil. mas venham, não percam esta peça, este espetáculo que é maravilhoso. Anabela, o teu filho já viu? O meu filho ainda não viu. Ainda tem não viu. 2 aninhos? Mas espero que vá ver, pelo menos um bocadinho, que vá ver. Tem 2 aninhos? Ainda não tem, por isso mesmo ainda não foi. Ele tem 1 ano e meio. Portanto, ele não vai aguentar muito, não é? Porque... Coitado, estou a brincar. Como é que tem sido a tua experiência de maternidade? A estreia? A minha estreia como mãe não há palavras. De facto, é a experiência mais bonita, mais arrebatadora, mais emocionante, mais difícil, mais tudo que há na vida de uma mulher. Eu acho que se não tivesse tido esta oportunidade, esta bênção que Deus me deu de ter sido mãe, seria uma mulher menos realizada. Portanto, Mas é maravilhoso. Há quem diga que há uma moda das mães serem mães, as mulheres serem mães depois dos 40. Primeiro Comigo não foi moda, foi mesmo Deus, porque eu nunca engravidei antes, foi a primeira vez e foi graças a Deus, foi até ao fim. E portanto eu quis ter sido mãe mais cedo, mas não aconteceu. Foi só aos 40, de facto. E como é que... E bem. Tiveste algum receio? Não tive. Eu queria muito, muito, muito e acreditava que ia correr tudo muito bem. Irmão ou irmã para o bebê? Não sei. Para já não está nos meus planos, mas também não tenho muito mais tempo para pensar, a verdade é essa. Mas, No fundo corres contra o tempo. Precisamente, isto agora é sempre as oportunidades vão sendo cada vez menos. Sabemos que a partir dos 35 a mulher tem menor probabilidade de engravidar, mas pode, é óbvio, engravidar. Vamos ver, sem planos. A partir do momento em que tu soubeste que ias dar à luz, fizeste uma pausa na tua vida e pesaste os prós e os contras? Não, eu nunca pesei os prós e os contras. Eu queria tanto ser mãe, e que é uma coisa tão instintiva, tão visceral, foi um desejo muito, muito grande. Eu engravidei, ainda estava no Amália, a fazer o Amália. Tive esse prazer de estar grávida no Amália, na última sim, versão. na última versão. E tive cerca de tive uns meses grávida e foi das melhores experiências que eu tive, poder representar, sabendo que tinha um bebé dentro de mim a crescer, e foi absolutamente extraordinário, emocionalmente, para uma mulher e para um ator, um cantor. Eu acho isto, para mim foi fabuloso, foi lindíssimo ter essa experiência. Depois de ter sido mãe, quando tive o meu filho, obviamente percebi que as coisas iam mudar, a minha disponibilidade, a forma como iria gerir a minha vida profissional, tinha que gerir a vida de mãe com a vida de trabalho, mas foi fácil isso, com o apoio de família, com
com uma gestão, uma boa gestão, acho que é tudo possível. E obviamente percebendo que, também percebi uma coisa, que agora o trabalho é muito importante, mas a família é tão ou mais importante Está que acima? o nosso trabalho. Para mim está acima. Já lhe cantas? Canto muito. O que é que tu lhe cantas? Cantigas de embalar, canções tradicionais, canções para os miúdos, aí agora há muitas coisas. E do teu repertório? E coisas também que eu lhe dedico, também estou a trabalhar num projeto que ainda não Então sei quando é que vai ser, um projeto mais voltado para o mundo, o universo das mães e dos bebés, que esta fase esta primeira fase, o primeiro ano de vida do meu filho, trouxe-me aqui um desejo e apeteceu-me criar, apeteceu-me escrever, apeteceu-me fazer música e já algumas coisas escritas, pedi a alguns amigos também, portanto em breve, e lancei um single que foi o Balada das Estrelas, que é uma canção que eu dedico ao meu filho. Portanto agora vai ser com calma, quem sabe se calhar até ao final do ano consigo trabalhar e concluir esse projeto mais voltado para o universo para depois, em das mamães e dos bebés. Em 2020 ter o projeto completo? Nunca se sabe. Sim, isso tem que ser. E tu, Filipa? Temos bebés? Não temos bebés? Temos bebés. Quantos bebés? Tenho uma bebé que faz sábado 18 anos, que foi o meu grande primeiro amor, e tenho outro bebé com 2 anos. Porque eu digo bebê porque eles são sempre bebés. Para mim são e serão sempre bebés. 16 anos de diferença? Sim, o Mateus nasceu, a Beatriz tinha 15 anos. É ser mãe, como é que eu ia te explicar isto? É ser mãe de uma forma completamente diferente. É perguntar ao Zé Raposo, não é verdade? O Zé Raposo está completamente embevecido com a pequena Lua. Ele está doido. Mas ser mãe aos 22, como eu fui, da Beatriz, e ser mãe aos 37 é completamente diferente. Com 22 anos tens muito menos experiência, és muito mais vulnerável, fazes muito mais as vontades, tens muito mais medos, mais receios. Aos 36 já tens uma grande bagagem. A febre não é para ir já para o hospital, isto é uma birra de sono, consegues saber distinguir. Exatamente, distinguir tudo isso, mas tens muito mais paciência para um bebê. Ao contrário do que se possa pensar, tens muito mais paciência e disponibilidade mental para criar uma criança já com alguma bagagem do que quando tens 22 anos, que ficas um bocado perdido e precisas sempre mais de ajuda. Foram 2 fases completamente diferentes da minha vida, mas eu tenho um amor, a minha vida são os meus filhos, sem dúvida nenhuma. E como a Anabela dizia e muito bem, primeiramente está sempre a família. Depois vem o resto. Se a família não tiver, se nós não tivermos de bem com a nossa casa, o nosso lar, nada cá fora está bem. Se tens um filho doente, não trabalhas da mesma forma. Se o teu filho está com um problema, que é o que por exemplo pode acontecer aos 18 anos, está com um problema, tu não consegues focar completamente naquilo que estás a fazer. A família é a pedra basilar de tudo da nossa vida, e para mim sempre foi. Mesmo antes de ser mãe, a Beatriz tem uma diferença grande do Mateus, que é exatamente a diferença que eu tenho do meu irmão Gonçalo. Ela considera-o um filho ou um irmão? Um irmão. Um irmão, um filho não. Mas eu tenho a certeza que a pessoa que a Beatriz mais gosta é o irmão. É uma cegueira. Assim como eu olho para o meu irmão Gonçalo como um filho mais velho. Eu tinha 14 anos. Foi o meu maior desejo de uma vida inteira, porque eu sempre fui filha única. E eu olho para o meu irmão, um orgulho para mim, é o filho grande.
No fundo está-se a repetir a história. E repete-se a história, exatamente. Isso é que é. As mulheres da minha família, desde a minha bisavó, foram todas mãe aos 22. Espero que a minha filha não seja, não é? Ok. Mas foram. É uma questão de falar com ela. E com o namorado, obviamente. Carlos, também foste pai relativamente novo. Fui pai e neste momento sou um avô. Um avô já há 25 anos, tenho um neto com 25 e tive uma neta há 17 meses, que faz hoje 17 meses. Hoje, no dia em que estamos a gravar. E vou ter uma próxima netinha lá para fim de junho ou princípio de julho. Outra neta. A segunda? A segunda. Então vais ser bisavô. Não. 2 vezes avô. 3 vezes avô. Trisavô já. Um neto com 25 anos e uma neta com 17 pronto, meses. exatamente, trisavô. Portanto, lá está 2 irmãos também com uma diferença de idades enorme. Um com 25 e outro com 17 meses. Pá. E vou ter uma nova netinha que nasce no fim de junho, princípio de julho. Portanto, É uma alegria. vai continuar a família. Algum dos netos para já denota qualquer pendor artístico? Não. Eu nunca pensei que o meu filho se tornasse escritor. O Miguel. Foi uma coisa surpreendente para mim. Que já passou aqui para este programa, felizmente. Exatamente. Se bem que ele tenha seja professor de dança, de ginástica e essas coisas todas que têm a ver realmente também com a parte artística. Mas nunca lhe deu para teatrizes nem essas coisas. Agora, o meu neto está ligado de certa forma à parte artística, mas em edição de filme. Portanto, é uma veia. É uma veia. Uma veia que ali está. Vamos ver. Deste algum conselho a estas meninas? Vários. Está sempre, ele está sempre. Conselhos não. Distritos, aliás, províncias, qualquer coisa. Com qualquer colega, se eu tenho oportunidade, se querem, se pedem, eu posso dar uma dica, uma coisa, olha, eu faz mais assim, eu faz menos assim, eu não faço, eu faço. Quer dizer, e se quiserem, e aqui estão 2 exemplos maravilhosos. Eu nunca tinha trabalhado com a Filipa, já tinha trabalhado imenso com a Anabela. Portanto, nós temos uma grande intimidade, os dois nesse aspecto de camaradagem, de trabalho. Não precisamos sequer dizer nada um ao outro, percebemos só com um olhar. Com a Filipa está a tornar-se exatamente quase a mesma coisa, que é impressionante. Mas isso acho que depende também do feitio das pessoas e da personalidade. E conheces os discos da Filipa, que são fantásticos. Sim, e da Anabela, claro. Claro que sim. Até é evidente. Tenho que conhecer os meus colegas. E já agora as meninas conhecem os discos aqui do Carlos? Não. Eu antes de fazer a Severa, eu tentei inspirar-me em algumas Severas já feitas. Confesso que pus o filme, que tem a coleção toda dos filmes portugueses, e adormeci. Porque na altura o teatro era completamente diferente, não é? O cinema era completamente diferente e era muito parado, muito parado. E eu disse, mas eu não estou a conseguir captar aqui nada que eu consiga, então fiz várias pesquisas. Não era dos melhores dias, seguramente. Não, eu confesso, não tenho que estar aqui... A Severa tem um lado histórico interessante. Claro que sim. Eu li o romance do Júlio Lantas, de 1901, e não é de todo um aborrecimento, é enriquecedor ler aquilo, é enriquecedor, é maravilhoso. E então, depois de uma grande pesquisa, né, eu fui dar com a Severa da Lina Coelho, que outro dia eu comentei logo com o Carlos, e o nosso Carlinhos, que era o Marialva. Eu bebi tanto, porque está no YouTube, para quem quiser ver. A Lena fez uma Severa incrível. Ela pulsava sangue nos olhos. Ela não era uma Severa doce, que foi a tal Severa que eu tentei ser e tentei lá chegar. Era uma Severa com um coração maior que ela. O Marialva era o nosso Carlos Quintas.
e ainda hoje eu lhe passo então Maria Alva, porque é uma, não desfazendo no nome meu grande Bruno Xavier, que tem um papelão e é um grande ator. Eu vi no Carlos a figura de antigamente. Eu vi no Carlos a severa que a Helena via, aquele ar altivo, machista, que toda a gente queria e desejava. Está certo? Bom, não sei. Mas É lá fora. mas com aquele brilho no olho que cativa, que atrai, que seduz. Ainda hoje lhe chamo Maria Alva nos corredores do teatro, porque foi um Maria Alva absolutamente incrível. E foi aí que eu bebi muito. Muito obrigado. Ou havia quem não gostasse do Júlio Dantas. Sim, sim. Claro. Morro Dantas Pum, e Pim. e pim. Não, não será dos nossos maiores escritores, mas tem muito valor. Tem muito valor. E é isso é que vale Isso a pena. é que interessa. Muito obrigado, Carlos. Anabela, uma Obrigada. querida, Filipe, uma Muito queridíssima, obrigado também. Obrigada. por aqui terem estado, grande sucesso. Foi um prazer. Vai estar até quando? Até o final Não do sei. ano, no Não mínimo. sabe, nós nunca Quer dizer, sabemos. Passa para lá do Natal. Mas- Enquanto houver público, nós estamos lá. Exatamente, por isso apressem-se e venham ver. Passa, Está quase sempre escutado. passa por mim no Politeama. É Ora isso nem mesmo. mais. Até à próxima, muito obrigado. Obrigada, Obrigada. obrigada, obrigada.